Os marginais continuam a fazer das suas, minha família. O professor e doutor Laurindo Vieira foi assassinado na via pública por 3 motoqueiros desconhecidos quando saía de uma agência bancária no Patriota. É isso aí, minha família. Os assaltos continuam. Agora, a vítima é um rosto conhecido. Lembrando que o Ministério do Interior garante que a criminalidade no país está controlada. Só que não. Eu não sei como eles chegaram nessas conclusões que tudo está controlado. Minha família, na vida real, nada está controlado. Os bandidos continuam a fazer das suas. Então fica ligado neste vídeo. Olá, sou daqui para vocês, o vosso boy Henrique Stress para mais um vídeo nesse canal, pessoal. Quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem, comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem, um dinheiro extra. Só que, as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento. Mas este medo acabou, minha família. Hoje eu trago para vocês a melhor solução para isso. Contacte agora mesmo a empresa Manuel Rosa Business Corporation, que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso. É mais ou menos assim, minha família. Você compra a tua moto, entregas na responsabilidade da empresa Manuel Rosa e eles vão cuidar absolutamente de tudo e mensalmente vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo. O pacote máximo é o Plus, que mensalmente vais receber 60 mil kwanzas. Não vai avaliar, não tem aquele... não tem como na empresa Manuel Rosa. Eles têm muitos pacotes, então minha família, não perdeu tempo, vai visitar a página oficial da Manuel Rosa Business Corporation. Aí você vai conhecer todos os pacotes. Laurindo Vieira foi reitor da Universidade Gregório Semedo e professor do Instituto Superior de Ciências da Educação de Luanda. E ele ficou também conhecido por ter boas intervenções na TV Zimbo. Ele era um dos comentadores de um dos programas da TV Zimbo, chamado Revista Zimbo. Uma explicação sociológica que nos remete para esta questão, dizendo que a estrutura social deve ser analisada porque a causa dos problemas estão na estrutura social. E quando falamos em estrutura social, no âmbito de uma sociologia moderna, nós estamos a falar daquelas instituições que têm um peso fundamental na sociedade. A família, a escola, a igreja, as instituições económicas, os tribunais, a procuradoria, só para citarmos estas. Estas instituições fazem parte da chamada estrutura social. E é esta estrutura social que entra em crise. Por palavras mais simples, podemos dizer que estas instituições não têm capacidade suficiente para moldarem o comportamento das pessoas que cometem este tipo de comportamentos desviantes a nível da sociedade. Daí a razão explicativa e compreensiva para afirmarmos que os problemas devem ser analisados dentro da estrutura social e não apenas na relação que o indivíduo estabelece com o outro. Dr. Laurindo Vieira, quero ouvi-lo também sobre este assunto e a questão que lhe coloco é exatamente a mesma que coloquei o Dr. David Mendes. Rui Galhardo faz graves acusações ao presidente da UNITA. 2 delas, e vou citá-las agora, são o facto de afirmar ser um mentiroso compulsivo, a questão da nacionalidade e a questão da nacionalidade e a questão de não ser engenheiro, tal como diz. A minha questão é a seguinte: há algum problema em liderar-se um partido sem se ter a licenciatura, ou o problema está no facto dele assumir uma coisa que não é? Bem, a questão que me coloca, não há problema nenhum em assumir-se um partido ou até a presidência da República não sendo licenciado. Então qual é o problema aqui? Vamos
eu vou procurar abordar as questões numa perspectiva mais técnica. Eu ouvi a conferência da imprensa, acompanhei a conferência da imprensa e devo dizer, por consciência própria e de forma técnica, que não gostei. Não gostei porque o senhor Rui Silva, eu não o conheço, também não conheço o senhor Adalberto da Costa Júnior, falo por uma perspectiva até que não conheço nenhum deles, mas fiquei escandalizado pela forma pouco ética como ele se dirige ao seu presidente. Não fica bem. A política deve ser feita com ética, com princípios. Estes valores que enobrecem... Mas, doutor, eu não o incomodei. Doutor, as pessoas querem ficar no muro. Eu não estou no muro. Então fala, ela fez uma pergunta muito direta. Doutor David Mendes, muito direta. Nós temos dito em ciência que não se deve tomar o lugar do morto. O vivo não toma o lugar do morto. Por que é que está a tomar as doses da lenda? Deixa-me responder. Não estou no muro. O senhor quer que eu concorde consigo? Não, eu não quero que concorde. Então deixa-me falar. Eu estou a responder. Tem medo das redes sociais? Eu não tenho medo. Então responda. Eu não tenho problemas. O senhor tem uma agenda ou não tem uma agenda para o senhor tem? Deixe-me terminar. Deixe que o doutor Laurindo Deixe-me terminar. Por que é que está preocupado? Doutor Laurindo, faz favor. Vou responder, sim senhor. Ok. Não se preocupe. E o que eu estava a dizer, apesar de me cortar o raciocínio, mas não perder o sentido lógico, é que a política deve ter ética. E neste sentido, o senhor Rui Silva não foi ético ao falar do seu presidente, tal qual ele falou. Porque quando nós olhamos para um partido político, o que é um partido político? Um partido político é uma instituição por excelência onde passa a ação política. E aqui é uma experiência, eu vou só dizer o seguinte, Leda. Se nós olharmos para a história de Roma, do Império Romano, quando Júlio César, imperador de Roma, foi morto, havia naquele grupo dos assassinos um indivíduo que se chamava Bruto, que era seu filho. E foi ele que acabou com a vida de César, Júlio César. Júlio César, na agonia da morte, vira-se para o filho e diz: tu também, meu filho. E as consequências começaram depois. Bruto foi visto como traidor, e a partir dali todo mundo separou-se do Bruto, porque dizendo, se ele foi capaz de fazer isso ao seu pai, o que é que ele fará aos outros? Então, quer dizer, a política é feita de ética e tem aquilo que se diz, a roupa suja deve ser lavada em casa. E não há necessidade de misturar questões de natureza pessoal com questões de natureza política. Porque se é mentiroso compulsivo, como é que eu não estou a defender quem quer que seja. De onde é que deriva a compulsividade? Como é que ele sabe? O que é a compulsividade? Mas responda a pergunta, mas doutor. Deixe-me terminar. Deixe-me estar preocupado Está a dar porque muita volta. não, eu sempre dei voltas. Para que possamos continuar, Eu sempre dei doutor voltas, o senhor sabe. O que eu considero aqui importante é o fato de ele ter acusado o presidente da UNIT, o senhor Adalberto da Costa Júnior, que tem financiado manifestações violentas. Isto para mim é preocupante. Preocupante por quê? Porque a própria Constituição da República de Angola diz que as manifestações podem e devem ocorrer, mas uma das condições é que elas sejam pacíficas. Ora, se alguém está a alguém está a financiar as manifestações para que elas sejam violentas, então esperamos que na lógica da prova ele nos apresente as provas e apresente uma queixa às autoridades a quem dê direito. Eu acho que sim. Está vendo? Sim, doutor David. Por isso é que eu disse, é isso que queriam que eu viesse falar aqui. O que é? Isso que o doutor está a falar, dar volta, não estou a dar volta, não estou a embelezar. Não chocar. Não se trata de não chocar. Depois terá represália. Aí, minha família, foi um dos poucos homens que defendia os seus ideais e nunca se entregou na política de bajulação. Por ser um homem forte de ideia, ele abandonou a revista Zimbo. Deixou aí os bajuladores na revista Zimbo. E hoje, que é dia 11 de janeiro de 2023, ele foi baleado por marginais desconhecidos. Segundo as informações que circulam na internet, ele saía de uma agência bancária no Patriota, Benfica, e foi atacado pelos motoqueiros fantasmas. Não se sabe se ele foi levantar dinheiro ou simplesmente os homens pensaram que ele tinha dinheiro e é por isso que ele foi atacado, minha família.
Não se sabe se ele foi levantar dinheiro ou não, mas os marginais mataram ele, minha família. É uma morte que merece sim uma investigação, porque ele estava sozinho na viatura, então não havia necessidade dele reagir. Minha família, este é um caso que deve ser bem investigado, porque assim, o senhor Vieira estava sozinho na viatura, ok? Motoqueiros fantasmas armado, ele não tinha como reagir, mas mesmo assim ele foi baleado. Não se sabe se os marginais levaram dinheiro, não se sabe, porque ele estava no chão, lhe socorreram, mas não resistiu e morreu porque ele estava a perder muito sangue, minha família. E como sempre, há teorias maquiavélicas por trás desta morte, minha família. Informações não oficiais. Há quem diz que aproveitaram o momento que ele saía do banco para assassinarem o professor, porque ele incomodava o regime. Como ultimamente os motoqueiros fantasmas estão na moda, estão a atacar, estão a matar, então aproveitaram o momento. Eu não sei se este é o caso, mas é necessário que a polícia faça uma investigação séria para apurar a veracidade, para explicar se foi um roubo que acabou em morte ou foi uma morte encomendada, minha família. Porque quando os marginais chegam para roubar, eles não chegam para matar. Eles só matam quando a pessoa vai reagir. Mas este caso é estranho porque ele estava sozinho na viatura, não tinha por que reagir. Meus pésames aos familiares do senhor Laurindo. O meu conselho aqui vai para todos os angolanos, por favor. Não façam levantamentos de somas avultadas nos bancos. Não façam isso, por favor. Mas é por favor mesmo, porque não dá para confiar em certos gestores. Ok? Existem bancos muito seguros, mas existem bancos onde os trabalhadores não são nada pessoas confiáveis. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, compartilha para nos ter acesso a esta informação. Deus abençoe Angola, Deus abençoe. Estamos agora. Família.